Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom, aqui no Brasil nós temos um problema cultural que eu acredito que agora, né, com a chegada da internet, isso vai melhorar bastante pelo menos, né, e espero que isso desapareça, né. E esse problema aqui é o seguinte: o sujeito, ele não estuda nada, ele não sabe nada, ele não tem conhecimento e ele acha que ele sabe tudo, né? Por quê? Porque ele sabe tão pouco que ele não sabe que ele não sabe, né? Então ele acha que ele é o mestre, né? Que ele sabe tudo sem estudar nada. Ele não precisa estudar. Ele já nasceu sabendo tudo, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Ah, né, uma coisa que eu já estava me esquecendo, né? Quando esse sujeito encontra alguém que sabe alguma coisa, então ele não consegue entender o que a pessoa está falando, né? Então ele acha que o outro está errado, né? Que o outro está falando besteira, né? Porque ele não consegue entender a pessoa que estudou, né? E por que que eu estou dizendo isso? Porque vem direto aqui no meu canal, né? Gente que se diz cristã, né? Me ofender, né? Me xingar, né? Dar risadinha, kkk, né? É, vem aqui querer se mostrar, querendo dizer que sabe mais que eu, né? E nem Bíblia essas pessoas conhecem, né? Porque se conhecesse Bíblia, né? Sabe que a Bíblia ensina a gente que a gente não é para ficar ofendendo as pessoas, né? Separei só um versículo aqui, ó. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens, né? Não é a atitude das pessoas que eu vejo que vêm aqui, tá? E eu não tô querendo dizer que eu sou bonzão, que eu sou o conhecedorzão, né? Que eu sei tudo, mas sei mais que essa gente, que nem esses versículos conhecem, né? A Bíblia diz pra gente sempre considerar o outro maior do que nós, né? E a pessoa vem aqui querer me rebaixar, né? E querer dizer, querer mostrar que sabe mais que eu, né? E eu não tô aqui querendo mostrar que eu sei mais que ninguém, né? Eu só tô aqui compartilhando o conhecimento, tá? Bom, então vamos lá. Escreveram para mim aqui. Olá, irmão, tudo bem? Acho que você está enganado. Filho não veio existir sem o pai. Só pai que não foi criado. Bom, então vamos lá. Bom, aí você tem um problema, né? Então vamos lá, ó. Você está enganado. Filho não veio existir sem o pai. Só o pai que não foi criado. Então só o pai que não foi criado. Bom, então o pai, ele é eterno, né? Como ele é eterno, então ele não pode se tornar alguma coisa, né? Ele não pode se modificar, né? Eu, Senhor, não mudo, né? E nele não há nem sombra de variação, né? E, né, por questão de lógica, né? Só o fato de ele ser eterno, isso já mostra que ele não pode sofrer uma alteração, não pode se modificar. Os atributos de Deus são eternos, tá? Então, olha o que você falou aí, que o Pai ele não foi criado, né? Ou seja, o Pai é eterno, tá? E depois o Filho foi criado. Bom, aí você tem um problema porque é o seguinte: como é que ele era pai sem ter um filho, tá? Porque ele é o Pai eterno, tá? Ele não se tornou pai, ele não pode se tornar pai, tá? Ele não pode se modificar, né? Então Deus ele sempre foi pai. Ele é o pai, tá? Como é que ele era o pai sem ter um filho? Então, para ele ser o pai eterno, ele precisa de um filho eterno. Se você está falando que Deus criou uma criatura e se tornou pai, então Deus se modificou, ele não era pai, virou pai.
E pior, ele dependeu de uma criatura para fazer uma modificação nele, né? A criatura mudou Deus, tá? Então isso que você está falando não tem coerência, a não ser que Deus tenha vindo a existir, né? Deus não veio existir, ele é eterno. Ele é o Pai eterno. Sendo o Pai eterno, então ele tem um Filho eterno, né? Então, vocês estão vendo como não tem como você fugir disso aí, você não consegue fugir da Trindade, né? Porque se o Filho é eterno, o Filho é Deus. Se o Pai é eterno, o Pai é Deus. Então nós temos dois deuses já. Depois nós temos o Espírito Santo também. Então nós temos três deuses, né? Mas a Bíblia diz que só tem um Deus. Como é que a gente resolve isso? Com a Trindade, né? Então, olha só, gente. É engraçado pelo seguinte, né? As pessoas, elas leem uma coisa e entendem outra, tá? Vocês me desculpem falar isso, mas vocês vão tirar zero interpretação de texto. Pega um professor de português ateu e pergunta para ele o que isso aqui significa, ó. A nenhum anjo disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, ele quer dizer que com isso prova que Jesus é um anjo. Mas, meu Deus do céu, se ele nunca disse isso para um anjo, ele nunca disse isso para um anjo, é o que está escrito aqui. Mas para Jesus ele disse isso. O que isso significa? Que Jesus é um anjo? Aqui está falando que Jesus não é um anjo. Então eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre um católico e um testemunho de Jeová? Zero, né? Nenhuma diferença, né? É a mesma religião, tá? E por que isso? Então, não, é bastante diferente. Não, não é nem um pouco diferente, tá? Você vê escrito lá na Bíblia lá, não farás para ti imagem de escultura, né? Mas aí vem o Papa e fala, não, tá tudo bem imagem de escultura. Não, não tem importância. Tá tudo bem. Diz o contrário daquilo que a Bíblia diz. E o católico, tá, ok, beleza, o Papa falou, então o que o Papa falou tá falado, não importa o que a Bíblia falou, né? Esse versículo aqui está afirmando que Jesus não é um anjo. Mas aí vem o corpo governante e diz, não, esse versículo está dizendo que Jesus é um anjo criado, né? E aí o testemunho de Jeová, ok, beleza. Não, se o corpo governante falou que aqui aqui está dizendo que Jesus não é um anjo, ok. Né? Vou tirar zero na aula de interpretação de texto. Mas, beleza, o corpo governante falou, tá falado. Né? Bom, aí você tem o versículo lá que diz, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Né? Então, vamos lá. O Filho de Deus, ele é eterno, tá? Ele não foi gerado, ele não foi criado, tá? Então por que esse versículo está falando aqui? Hoje eu te gerei. Porque Jesus foi gerado há 2000 anos, tá? Presta atenção, o Filho é eterno. Mas Jesus foi gerado há 2000 anos. Antes de 2000 anos atrás não existia Jesus, né? Mas o Filho já existia, né? O Filho já existia, ele é eterno. Por causa daquilo que Jesus diz, tá? Ele diz que ele é o Ben Adam, né? O filho do homem, né? Ou filho de Adão, que significa humano em hebraico. Né? Dizer em hebraico filho do homem significa humano, né? E ele diz também, eu sou filho de Deus, né? Então filho de Deus significa divino. Certo? E lá em Filipenses 2, 6 e 7 diz que
ele existindo em forma de Deus, se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, tá? Então você vê que ele não deixa de existir em forma de Deus, né? Porque ele está existindo em forma de Deus, né? Uma ação contínua. E toma forma de servo, tá? Então, como existindo em forma de Deus, isso é eterno. Ele sempre existiu em forma de Deus, tá? Agora, quando ele assume a forma de servo, isso foi num período dentro do tempo, tá? E é isso que o Salmo está dizendo aqui, Salmo 2, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei, porque ele foi gerado há 2000 anos atrás como homem. Esse homem veio a existir, esse homem, ele não existia antes de 2000 anos atrás, tá? Então, é isso, né? Então não fique dando risada de quem sabe mais do que você, tá? Se você não tá entendendo, vai lá, estuda primeiro, né? Depois você pega e sai dando risada, tirando sarro dos outros, tá? Letra outra, tchau.